C-shape ou C de contorno. A gente já conversou sobre isso no canal, mas eu queria continuar nessa pegada um pouco mais prática, até porque tem tudo a ver com o que a gente conversou no vídeo da semana passada, como proposta mais assertiva para o derretimento global da face. Eu me chamo Leonardo de Deus Melo, médico, cirurgião geral, pós-graduado em dermatologia e em medicina estética, professor tanto na graduação médica quanto na pós-graduação médica, um amante da cosmetria, da medicina estética, da dermatologia estética e junto com você, junto com a agência, responsável por esse que sem dúvida alguma é um dos maiores canais para nosso orgulho de estética médica avançada no YouTube, para a gente aqui junto de maneira leve, descontraída, tranquila, elevar as potencialidades bem-sucedidas daquilo que é bem feito, bem planejado, bem executado e minimizar os riscos, os achismos e os modismos. Vamos junto, sem mais delongas, conversar então um pouquinho sobre o contorno facial, a revolumização desse C-shape, desse C de contorno, ou se a gente tem que parar nesse C ou não ir um pouquinho além dele. Bem, pessoal, num vídeo específico no canal sobre o C-shape ou C de contorno, eu comentei para vocês que com o envelhecimento, e é por isso que eu tenho o meu crâniozinho aqui de resina sempre para mostrar para os pacientes, desde a eminência malar, que é esse ponto de luz muitíssimo importante, tanto para mulheres quanto para homens, passando por toda a região malar, pelo arco zigomático. Aí vem a topografia, né? Essa mandíbula talvez esteja muito para dentro, porque é uma escultura de resina, né? Não um crânio exatamente, mas a topografia do ramo da mandíbula, o ângulo da mandíbula, o corpo da mandíbula, ainda até aumento, e aí eu vou reproduzir isso na topografia de superfície. Existe uma forma da gente encontrar o nosso ponto de maior convexidade ou de convexidade máxima, ou ponto de maior projeção, tá? A gente geralmente junta aqui o canto da boca com o cantinho dos olhos, a asa maior do nariz com essa cartilagenzinha que a gente chama de tragos, e o ponto em que eles se encontram geralmente é o ponto de convexidade máxima. A partir dele, a gente percebe toda a região malar, arco zigomático, a topografia do corpo da mandíbula, do ramo da mandíbula, desculpa, o ângulo da mandíbula, o corpo da mandíbula, vindo até o mento. Por isso que a gente acaba desenhando um C, e a gente chama esse C-shape, né? O formato de C, ou C de contorno, para não esquecer. E por que eu acho que é importantíssimo a gente considerar revolumizar esse C conforme, obviamente, pessoal, as necessidades de cada um. Vão existir pessoas com uma eminência malar muito boba, lembrando que esses 3 pontos aqui, ó, trazendo ele aqui para o outro lado, mais o ponto do mento, esses são os 3 pontos de luz da face. De novo, isso vale para mulheres quanto vale para homem. E por que eu estou tendo toda hora o cuidado de dizer isso? Porque as pessoas têm uma ideia equivocada de que tudo que ilumina a maçã do rosto traz uma ideia feminina de beleza. Não é verdadeiro. Rostos masculinos muito belos também têm esse ponto de luz, essa convexidade um pouco mais projetada e mais iluminada do que a região submalar. E aí, até brinco que numa situação de pouco budget, pelo menos tente iluminar do seu paciente caso tenha indicação disso, porque aqui não é fábrica de receita de bolo, né? Tem até várias fábricas, da tia isso, vó aquilo. Eu não sou tia isso nem vó aquilo, então eu não estou aqui para fazer fábrica de bolo.
mas em geral as pessoas ficam mais belas quando iluminadas nesses 3 pontos de luz da face e que para alguns que trabalham com isso já devem estar pescando a ideia de que isso reforça, isso enfatiza o tão famoso triângulo da beleza. O triângulo da juventude é um triângulo de ápice voltado para baixo. E na medida em que a gente envelhece, a gente inverte esse triângulo. O que a gente está querendo dizer com esse esquema, né? Com essa linguagem esquemática? É que com a queda dos tecidos, com a ptose, né? O derretimento, com perda do contorno mandibular, com a projeção do bulldog, bigode chinês e linha de marionete cada vez mais marcados, as informações se acumulam no terço inferior, fazendo com que esse triângulo fique mais projetado aqui. E por isso a base do triângulo se inverte. Mas vamos voltar a falar do que é bom, vamos falar do que é belo e jovem. São 3 os pontos de beleza. E aí olha como é que a gente está falando de formas diferentes, mas reforçando basicamente a mesma coisa. É como se o C de contorno, ele não desdenhasse essa informação. Então é como se ele praticamente começasse num ponto de luz, fizesse o contorno e terminasse em outro ponto de luz. De novo, considerando que o mento feminino guarda especificidades diferentes de um mento masculino. Mas é interessante avaliar a volumização dessas convexidades. Eu gosto de não apenas trabalhar isso com ácido hialurônico, mas na região do ramo e um pouco nessa região aqui, pessoal, outra dica, ó. Eu projeto o bigode chinês e dou uma projetada como se fosse lá no meu, vamos chamar de sulco lacrimal, e digo que em geral essa parte aqui, ó, ela fica mais pesada. E esse pedaço aqui, ó, ele vai ficando um pouco mais esquecido. Então, trabalhar a qualidade de pele global dessa região submalar também é válido. E aí, os skin boosters são bem-vindos, os bioestimuladores injetáveis de colágeno são bem-vindos. Eu gosto muito do harmonicar nessa região da topografia do ramo da mandíbula, até indo um pouquinho mais para frente, no sentido de que lá embaixo no osso, aqui na região malar e zigomática, o contorno da mandíbula que a gente faz mais superficialmente, não tão lá embaixo, ácidos hialurônicos. Fechando esse C, ácido hialurônico e ou bioestimuladores de colágeno, eu gosto muito do harmonicar, embora eu não tenha conflito de interesse com a Allergan, eu não sou speaker da Allergan, eu não estou ganhando nada da Allergan para dizer isso para vocês, eu só estou multiplicando um produto que eu acredito. Ah, mas eu poderia usar do Sculptra, da Galderma, do Eleva, da Renova, ou do Radiesse, da Merz? Poderia, tá? Trabalhar qualidade de pele e também não deixar isso daqui completamente convexo, isso daqui completamente côncavo. Também não fica bacana isso. As transições, a transição harmônica entre as partes é o que nos confere beleza. E aí ácido hialurônico e ou bioestimuladores, ácido hialurônico até a região do mento. Isso tudo por quê, pessoal? Porque quando a gente conversou no vídeo anterior sobre principalmente o bigode chinês, a linha de marionete e o bulldog, o que eu quero que vocês percebam, eu não sei se a produção vai conseguir pegar, e aí eu estou fazendo assim, porque elas geralmente conseguem dar um close no meu rosto. Quando você faz isso, ó, olha lá, olha para o bigode chinês, deixa eu ficar mais de frente para vocês. Olha para o bigode chinês e para a linha de marionete e para o bulldog. Quando a gente faz só isso, a gente imprime uma resposta sobre o bigode chinês, mas a gente não muda a vida da linha de marionete. Quando a gente trabalha a linha de mandíbula, a gente agora imprime alguma resposta sobre a linha de marionete, mas não tanto sobre o bigode chinês. Quando a gente trabalha todo esse C, é como se a gente fizesse isso, ó. Não sei se eu estou conseguindo representar, porque a força da mão talvez não traduza de forma tão bacana o que acontece lá dentro.
Mas é como se você distribuísse mais um pouco esse efeito lifting e descansasse essa pessoa de modo a atenuar pelo menos as 3 condições inestéticas que mais respondem pelas consultas aqui nesse ambiente de consultório. O bigode chinês, a queda da boca e a linha de marionete e o bulldog. Então, ó, C de contorno, C-shape, para ganhar efeito lifting e corrigir essas questões. Além, para a gente fechar com chave de ouro, de que quando a gente preenche em alguns indivíduos a região malar e o arco zigomático, a gente faz isso, ó, a gente reposiciona os tecidos infraorbitais ou palpebrais inferiores e a gente já melhora por si só algumas olheiras, tá certo? Então, pessoal, queria que com essa, de novo nessa pegada um pouco mais prática, que vocês me disseram ter sido bem produtiva, bem construtiva, bem frutífera, porque torna a conversa mais gostosa, mais prática, né? Vocês entenderem que uma vez frente ao derretimento global da face, com o que a gente acabou chamando de suco lacrimal mesmo, né? O bigode chinês, a linha de marionete, o bulldog, ou a perda da definição do contorno, ter a ideia de que as abordagens precisam ser sinérgicas, elas são mais assertivas quanto mais sinérgicas, porque eu inevitavelmente estou reunindo alguns fatores do envelhecimento e, portanto, eu preciso atuar sobre esses diferentes fatores, e aí o ácido hialurônico sozinho não vai fazer isso, a toxina sozinho não vai fazer isso, o PDRN sozinho não vai fazer isso, nada sozinho vai fazer tudo. A gente precisa reunir, e por isso a importância de um plano de tratamento. Por isso a consulta, o exame físico, avaliar tridimensionalmente bem o paciente para planejar terapêuticas que sejam sinérgicas na medida em que elas forem sendo executadas, mediante, óbvio, a capacidade do próprio paciente de realizá-las, não apenas financeira, mas também socialmente e laboralmente. E reforçar aqui a importância do C de contorno. Mas eu disse lá antes da vinheta que somente o C de contorno, e aí eu não vou me alongar aqui, mas vou deixar provocado para uma futura conversa. Às vezes, não entender que apenas uma pessoa vai ser resolvida com um C, mas eu diria que com um F ao contrário, ou com uma letra E. E aí eu vou entrar aqui para a região temporal, num símbolo qualquer, e não vou falar mais em letra nenhuma, porque isso aqui não é nem E, nem F, nem é nada. Mas além do C de contorno, considerar, dependendo do caso, o quão importante não seria associar a abordagem da região temporal, às vezes da região frontal, ou pelo menos superciliar mais distal e também um pouco mais temporal. Com ácidos hialurônicos, com bioestimuladores de colágenos, com tecnologias, com fios, com uma possibilidade de coisas existentes até a presente data no mercado e condizentes com a tua face, com a minha face e, de novo, sem receita de bolo. Tá certo, pessoal? Espero que a gente tenha, dessa forma, mais uma vez, contribuído em informações um pouco práticas para o nosso raciocínio coletivo. E aí, qualquer dúvida, qualquer gap que eu tenha deixado aí, qualquer lacuna que eu tenha deixado em aberto, deixa nos comentários, eles são extremamente importantes, eles inclusive geram, quando a sua dúvida é muito boa, a gente brinca lá na série Sua Dúvida Vira Vídeo, então eles geram um vídeo, eles geram um conteúdo em que eu subo de maneira mais informal, às vezes gravando da minha casa, do meu carro, dos consultórios, enfim, uma outra conversa um pouco mais tranquila, mas em que a sua dúvida foi tão relevante, eu acho que a partir dela a gente tira uma conversa tão boa que a gente acaba subindo mais conteúdo para se enriquecer. Tá bom? Beijo grande, até semana que vem, juízo com a pele de vocês.